E aí, sétimo ano, bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula desse ano do nosso projeto de vida. Então, só recordando, eu sou a professora Yolanda, estou aqui com meu amigo. Professor Armando Pérez. Olha só, estão vendo a apresentação? Olha aí! E junto aqui com o Brielle, ó, a gente vai estar hoje dando uma pausa, né? Dessa jornada que a gente fez ao longo desse ano. Só lembrando a vocês o quanto que foi especial, o quanto foi importante para a gente estar nessa construção, junto com a nossa coordenação, junto com os tutores e tutoras e junto com vocês, que são bem privilegiados, né, Armando? Exatamente, né? A gente sempre deixou bem claro isso, né? Que a participação de vocês é fundamental, né? Para a gente construir esse trabalho aqui, através das coisas que vocês enviaram para a gente, por exemplo, das atividades, dos desafios, né? Das visitas que as nossas gestoras fizeram às escolas de vocês, para saber como é que está funcionando. Então, esse projeto, ele tem a parte de todo mundo, né? Disso aí. Claro. Então, vocês também são parte desse projeto. E vejam, esse nosso ano 2022 foi que vocês estão essa turma especial de estar começando o projeto, mas ano que vem a gente volta com mais ideias, com trabalhos melhores, a gente quer estar mais junto nas escolas, vamos ampliar, mas vocês podem dizer que quem foi pioneiro, quem começou foram vocês, hein? Exatamente. Vê que massa. Então, Isso falar ninguém tira. Isso ninguém tira. Tira não, né não? Oxente, então Vamos é bom embora. demais. Então, falar a respeito disso é falar justamente do nosso tema de hoje. A gente vai falar de algo que pode sim ser desenvolvido pela escola, que muitas vezes tem pessoas que ainda têm uma ideia de achar que a escola é um local só de estudar. Português, matemática, geografia, arte, ciências. É bem importante, tudo isso é importante. Mas tem diversas outras habilidades, já que a escola ela não está parada no tempo, ela vai caminhando conforme o que a sociedade vem pedindo. Então, as demandas da nossa sociedade agora é diferente do que a gente que estudou, que estava fazendo essa série de vocês há 20, 25 anos atrás, já é sétimo ano, né? Eu não sei exatamente precisar o tempo, não. Mas sim, por Pois aí. eu sou da matemática, eu já contei mentalmente. Então, gente, na nossa época se tinham algumas necessidades da sociedade. Hoje já são outras necessidades. Tanto é que a gente não pensava, por exemplo, de estar tendo aula dessa forma como vocês têm, de uma forma híbrida, né? Tendo na escola, tendo também através da internet, através da TV, através do aplicativo. Então, pessoal, trazendo esses temas que são cobrados, né, que são exigidos pela nossa própria base nacional curricular, hoje a gente fala de algo bem importante, que é a respeito da liderança, é a respeito da gestão de tempo. E tudo isso vai ser bem importante para o futuro profissional que você vai ser e pelo ser humano que você já é hoje e que vai se aperfeiçoar ao longo da vida. Vamos conversar sobre, Armando? Vamos. Então vamos lá. Esse tema, ele dialoga muito com a nossa aula passada, né? Observa essa foto que tem aí, ó. Tá um gatinho amarelinho aí, bem bonitinho, né? Se olhando na poça d'água aí e vendo um leão, né? Então, tem tudo a ver nessa gestão de tempo com a ideia da gente pensar o nosso sonho, né? Pensar o nosso futuro, tá? Por quê? Porque são formas da gente conseguir atingir as etapas para chegar àquilo ali. Muitas vezes pode dizer, eu quero ter muita prosperidade na minha vida material, né? E aí eu vou ficar tentando ganhar na loteria, por exemplo. É uma forma instantânea de acontecer. Mas a gente pode criar metas também de desenvolvimento, de estudar e passar num concurso, de fazer uma formação e ser um bom profissional. Enfim, tem vários caminhos, né? E a gente falou sobre isso já com vocês. Então essa aula sobre gestão de tempo, né? Ela vai abordar justamente isso. E gestão, né? Tem a ver justamente com a gente organizar as coisas para funcionar da melhor maneira. Um exemplo clássico é o que a gente tem em casa, né? Nossos pais, as pessoas com quem a gente mora, eles têm muitas vezes eles têm que gerir, né, os recursos da casa. Então precisa de alimento, precisa de energia, precisa comprar outras coisas, consertar coisas. Então a forma como o que se coloca como prioridade, ou a forma como a ordem que as coisas vão acontecer, faz parte da gestão. Então, antes da gente falar exatamente sobre gestão, a gente vai falar sobre liderança, né, professora? Opa. Que tem a ver com gestão em casa também, né? Tem Se vocês sim. pensarem direitinho, tem. Tem sim.
na sua própria sala de aula. Você pode até olhar. Nesse momento, um líder evidente que tem é o seu tutor, sua tutora, o professor, professora, porque está à frente conduzindo, né? Conduzindo esses conteúdos. Mas a liderança em si, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Ela está em você. Todo mundo tem essa habilidade em si. Então, para a gente falar de liderança, a gente vai falar que ninguém faz nada sozinho. Você não pode dizer que sou o bloco do eu sozinho, só tem eu. Não. Para a gente ter liderança, a gente também aprende a dividir, a ouvir. Às vezes uma pessoa tem uma iniciativa maior e toma a frente em um projeto, depois outra já faz de um outro jeito. Como o meu colega aqui trouxe, na sua própria casa. Para pensar assim instantaneamente com a pessoa que você vê que tem mais responsabilidades, que tem esse espírito empreendedor. Às vezes tem essa divisão, né? Os pais dividem entre eles, às vezes tem avós que participam, Sim. né? Avós, os tios, nessas dinâmicas mesmo Irmãos familiares. mais velhos, né? Sim. Também que já estão no mercado de trabalho. Sim. E aí, falar da liderança é falar que ela pode também ser desenvolvida na escola. Mas vamos primeiro pensar o que é liderança. Vejam essa imagem, tem vários foguetes, mas um foguete ele já saiu mais à frente. Então, a liderança ela é justamente essa habilidade de motivar, inspirar pessoas de forma positiva, gente. Porque a gente também não quer exemplos negativos, né? Pois Por favor, né? já tem muitos na A sociedade. vida tem essa dualidade, né? Então Tem, sim. tem pessoas que infelizmente são muito habilidosas para inspirar coisas negativas, né? Então isso existe também. Mas ela própria sabe que é negativo, né? Com certeza. A pessoa sabe, né, que não é bacana. Então, mas aí, ó, um exemplo clássico, né, que todo mundo entende. Uma equipe de um esporte como o vôlei, por exemplo. Sim. No vôlei, a gente tem as funções, né? Tem um levantador, tem um atacante e tem um que tem até um nome, né, que é o líbero. O líbero, normalmente, ele é até mais baixinho do que os outros. Por quê? Porque a função dele é uma função fundamental para os outros, que é ele amortecer, receber e levantar as bolas. Então, ele é o articulador ou articuladora do jogo. Então, o nome, ó, líbero, é justamente, vai ser aquela pessoa que vai estar ali pensando, distribuindo o jogo. Né? Tá na estratégia, né? Exatamente. Então, é fácil da gente perceber isso. Esse líbero, ele muitas vezes pode não ser um líder. Né? A função dele está ali, central, mas a função de liderança, de motivar, de inspirar, né? Pode vir de vários lugares. Então, uma coisa que a gente quer deixar claro aqui é que essa capacidade de liderança, ela pode ser individual, inclusive, né? Não só em grupos, né? Mas também individual, de você se liderar, de você se inspirar, de você buscar formas de se conduzir no mundo. Então, para isso, isso dialoga muito com os sonhos, né? Que a gente falou na nossa última aula. Né? Como é que eu consigo atingir esse patamar que eu quero? Né? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter motivação, eu tenho que me levar até aquele lugar. Né? Eu não posso querer que as pessoas me carreguem e me deixem lá. Então, pode até acontecer, mas talvez a valorização dessa trajetória, desse projeto, né? ela peque um pouco aí, né? Nessa valorização, né, professora? Até na imagem, né, que a gente trouxe no começo da aula. O gatinho, ele se via como um leão. Exatamente. Então, o objetivo dele era esse. Então, vocês são 7º ano, já saindo para o 8º ano. Imagina se você não sonha. Com o que você pode ser, que objetivo você pode ter. Então, é aquela coisa, deixa a vida me levar, né? E é bacana se abrir para as diferenças da vida, para os imprevistos, que também fazem parte. Mas, por exemplo, se você tem um sonho na vida de ser um grande artista, como a gente viu na nossa aula magna, né? Então, a pessoa tem aquela habilidade, mas vai deixar a sua habilidade cair do céu? Não, a pessoa vai atrás, vai pesquisar, vai ver outras referências de artistas. Vai estudar, aprender novas técnicas. Vai tentar, né? Vai estar tentando. Então, é uma trajetória. Com a liderança e as habilidades da liderança, também é assim. Você também vai pensar assim, poxa, o que é ser um líder? Que tipo de líder eu admiro? É uma pessoa autoritária, uma pessoa que acha que só pode mandar nos outros. Então vamos ler aqui juntos e juntas o que é ser líder. O que é, Armando? Vê aí. Vamos lá. É um agente de mudanças.
alguém capaz de impactar tanto sua própria realidade quanto a realidade dos outros através do protagonismo e da execução. Opa! Então, ó, tem duas palavrinhas mágicas, algumas palavrinhas mágicas, né? Eu consigo ver mudanças, impactar, né? E também o protagonismo e a execução, o fazer, né? O colocar em prática. Então, muitas vezes a gente tem muitas boas ideias, né, professor? E essas ideias, elas ficam aí na gaveta, né? Ficam engavetadas. Ficam no ar, né? Se perdem. Né? Então, é muito importante a gente exercitar a capacidade de executar o que a gente pensa. Né? Muitas boas ideias que a gente teve aqui para essas nossas aulas, né? Foi justamente isso. Né? Será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? Então, a gente também passa por esse processo. Né? Na criação da aula, na preparação do material, enfim. Na pesquisa, né? Escuta os colegas, escuta um, escuta o outro, discorda, pensa em caminhos diferentes. Então, justamente por causa toda essa mudança, né? De toda essa maleabilidade que a vida tem, gente. A gente está aqui dançando com a vida e pesquisando, indo atrás. Então, pensar a respeito de liderança é pensar de que a escola, sim, é um local que pode cada vez mais incentivar a liderança. Tanto a gente, como tenho certeza também os seus tutores, seus professores, entendem vocês não como alguém que está lá sentado, só escutando e sendo colocado aquele conteúdo. A educação não é assim. A educação, a gente está nessa questão de protagonismo, de trocas, vocês fazem parte, vocês são agentes da educação de vocês, né? Vamos ler aqui, o que a gente falando sobre isso. Então, essas qualidades de liderança. Então, vamos lá. Ao se tornar um líder, você também ganha a capacidade de motivar a si mesmo, a chamada autoliderança e a chance de moldar o futuro que quiser. Então, veja, justamente o que eu já vinha falando. Se você não quisesse aquilo de que deixe a vida me levar, não, você pode ter esse objetivo. Qual o futuro que eu quero para mim? Qual a história que eu quero contar sobre mim? Eu sou moldado somente pela minha realidade? Não, a gente tem uma realidade X. Mas qual é o meu objetivo? Qual é o meu plano? O que é que eu quero, assim, para a minha vida? Então, tudo isso, gente, é essa autoliderança. Isso tudo pode ser incentivado através de quê? De você se conhecer. De você saber quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações. E isso, como a gente vem trazendo desde o começo aqui do nosso projeto de vida, isso é algo que a gente vai construindo continuamente, não cai do céu, não é da noite para o dia. Mas pode ser cada vez mais incentivado, né, Armando? Para incentivar, né, a gente vai entrar no outro momento da nossa aula, que é como eu consigo gerir o meu tempo, né? Porque a questão de tempo, ela é assim, a gente só tem o tempo presente, né? A gente só pode atuar aqui, né? As coisas vão acontecer, a gente tem planos, a gente pode ir construindo o futuro que a gente acha que vai chegar, né? Mas a gente tem que o quê? Tem que estar trabalhando. Então, para trabalhar sobre isso, a gente vai trazer aqui, ó, a história de Luciano. Opa, né? Lulu, vamos chamar ele Lulu? Vamos chamar ele de Lulu. Vamos Olha lá. aí, vai chegar na tela para vocês verem direitinho aí, ó. Então, Lulu começou o dia aí, né, olhando o celular. Né? 8 tá da aí manhã, olha. Vendo as suas mensagens, vendo as redes sociais, tá bem de boa. Rindo de piadinha, olha a carinha dele, Lulu. Exatamente. E aí, ó, foi o dia, o sol já tá alto ali em cima, né? 10 horas do dia e o Lulu tá com o computador ligado já aí na proteção de tela, né? Já desligou, já tá no stand-by e ele ainda tá ali. Agora já tá ali vendo as notícias, conversando num grupo de WhatsApp, passando uns memes, umas coisas assim. Umas piadinhas, né? Lulu gosta de piadinha. Exatamente. Dá pra ver pela carinha E dele. aí, ó, eita, meio-dia, o bicho nem almoçou e agora tá jogando, né? Ele tá com o telefone ali de lado porque ele tá batendo um game ali, tá? Meio-dia, tá lá batendo game e 1h da tarde, né? O computador já se desligou sozinho aí. O livro tá aberto no mesmo ponto. Ó. Nada dele fazer a tarefa, nada dele produzir e agora tá trocando uma ideia, conversando ali no telefone. Será que essa rotina aí acontece com a gente? Já aconteceu com vocês, assim, vocês terem que estudar para uma prova, vocês terem que fazer um trabalho, né? E no momento de vocês terem ali outras coisas serem mais interessantes, você não conseguir focar naquela atividade, né? Naquela coisa que você tem que fazer. Você sabe que você tem que fazer, mas outras coisas se tornam mais interessantes. Tem um nome para isso, né, professora? Tem sim, professor. Vamos pensar. Será que você é líder de si mesmo
quando você não consegue nem saber dividir o seu tempo. O exemplo que a gente trouxe, a pessoa querer ser um artista. Ah, eu quero ser um artista. Eu gosto de desenhar bem, eu gosto de pintar bem. E só deixa para aquele momento somente 1 hora do seu dia, meia hora, e as outras 10 horas está lá Lulu no celular. E aí, o que é isso, professor? Qual o nome disso? Isso é, ó, procrastinação. Eita. Procrastinação. Tá vendo? Chegou aí para vocês. E a gente vai trazer aqui, né, maneiras de você evitar essa perda de tempo aí, essa dificuldade de produzir. Não que todo mundo tem que ser um robô e tal. A gente é muito a favor que a gente tenha ócio, que a gente tenha um momento de relaxar mesmo, de deixar tudo de lado, tá? Mas, se a gente tem objetivos e tem responsabilidades, né? A gente vai tratar a procrastinação como esse conflito aí que a gente viu, né? As metas e as responsabilidades do lado e do outro lado, as distrações e a desorganização, né? Que ficam aí conflitando no nosso dia a dia. Para a gente conversar sobre isso, a gente vai trazer aqui alguns elementos, né? Algumas dicas, né? De como lidar com a procrastinação. Ah, gente, então vejam só, a dica número 1 é não comece o dia procrastinando. Então, se você tem um objetivo, se você hoje quis estudar, precisa estudar matemática, então não vai ficar no celular, não vai não sei o quê. Não, eu estou com essa meta. Então, tal hora eu vou começar a estudar, porque eu não quero ficar em recuperação. Ali, ó, meia hora deitada lá, só passando, só zapeando no celular, né? Isso já é começar o dia procrastinando. Por quê? Vai ficar feito Lulu, Exatamente. que traz livro, né? Você viu o livro lá do Lulu aberto, mas ninguém vê Lulu lendo. Exatamente. Aí, ó, recuperação. Vamos continuar aqui para ver. Vamos lá. Ó, faça uma lista de prioridades e das tarefas, né? É bom usar post-it, né? Usa post-it, usa canetinha colorida, sim, né? Sim. Deixa num lugar visível. Então, o que é prioridade? O que é que eu tenho que fazer para hoje? O que é que eu tenho que fazer para amanhã? O que é que eu tenho que fazer para sexta? Né? Então, colocar ali o que é urgente. Por quê? Porque na medida que você vai eliminando essas coisas, vai acontecer uma coisa mágica, que é a sensação de satisfação. Você vai ficar feliz, cumprido, né? Feliz consigo mesmo. Vocês já sentiram isso, com certeza. Né? Então, que tal organizar para sentir isso mais comumente do que a frustração, do que a tensão? Porque quando a gente vai deixando as coisas tudo para uma hora só, fica tudo embolado, você não consegue, né, resolver as coisas da forma que você queria, e muitas vezes o que acontece é, você olha o resultado e faz, eita, isso aí poderia ter ficado melhor. Sim. Né? Sim. Você tem a sensação que você não fez tudo que poderia fazer, o que sabe fazer. Sim. Né? Então, essa coisa de liderar a si mesmo, de você também conseguir mostrar o seu melhor, né, professora? Pois é. Vamos para outra dica ali. Opa, vamos lá. Então, crie prazos para suas metas. É bom saber quando tem que acabar. Então, gente, se você tem, por exemplo, uma prova de português semana que vem, coloca um prazo. Hoje eu vou estudar 1 hora de português, eu vou ler. Se eu não sei, vou pesquisar vídeo, vou perguntar ao meu professor, vou tirar dúvida, ver com o colega. Então, é importante você saber. Eu tenho até sexta para estudar para essa prova. Eu tenho até quinta. Então, crie esses prazos. Tudo isso são estratégias para você ser um estudante e um ser humano melhor. Vamos ver outro? Exatamente, ó. Elimine distrações e estímulos externos. Isso aí é difícil, né? A gente sabe que muitas vezes a gente divide a casa, divide o quarto, tá? Então, isso aí, ó, a gente tem que buscar estratégia. Se eu posso ficar mais 1 horinha na escola ali, se a minha escola é integral, né? Se eu posso buscar um espaço ali mais tranquilo para estudar, eu não deixo para fazer em casa. Eu tento resolver naquele momento. Então, isso aí, ó, é justamente a gente criar o quê? A gestão. Como é que eu vou usar melhor o meu tempo nos lugares que eu frequento? Ah, tem a casa da minha tia aqui, lá é tranquilo, só mora minha tia e tal, eu vou lá, eu fico lá, visito a minha tia, que é bom a gente visitar os familiares, e além disso eu estudo na tranquilidade. Então a gente tem que ter, ó, tem que se ligar nessas coisas aí, tá? Para eliminar a distração. Deixa o telefone no silencioso, sem as notificações, ajuda bastante. Vamos lá. Bora lá. Tenha foco e realize uma tarefa de cada vez. É bem importante, né, gente? A gente está nisso de saber o que a gente precisa, qual a prioridade para o momento, o que é mais importante para aquele momento. Como exemplo que a gente deu, né, da aula. Então, daí a gente deixa esse desafio para vocês. A gente sabe que o ano está acabando, então vamos pensar. O que é que você quer para ser, enquanto estudante, daqui a pouquinho vocês são o 8º ano. Então, qual o objetivo disso? Criar um plano de organização de suas tarefas para dezembro
e suas férias de janeiro. Ah, então, e as dicas, né? Usar post-it, deixar em um lugar visível, organizar por semana, porque senão vai dizer, eita, as férias passou e eu nem senti. Então, organizar o lazer também, minha gente, tá vendo? Então, se a gente começa a pensar até o nosso lazer, assim, de forma organizada, eita, tem a festa, tem o aniversário de fulano, tem a festinha de cicrana, esse final de semana vai ser massa para ir pra praia, enfim, né? Então, Vai poder aproveitar mais, né? exatamente. Descansar mais. Exatamente. Aí voltar para o 8º ano forte, ó. Eita, ficou legal isso Esses aí. dentes. Gostou? Gostei. Tu gostou da nossa trajetória? Muito. Ano que vem a gente volta? Tamo junto. Chega aqui. É nóis. Vamos embora. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau.